Câmara Municipal de Goianinha. Bom dia a todos. Pedimos que todos possamos fazer silêncio, que possamos colocar nossos celulares no silencioso. Estamos dando início a esse momento ímpar aqui na Câmara Municipal de Goianinha. Fazendo um apanhado em linhas gerais do que seria o dia 18 de maio e o que essa semana se propõe, vamos fazer uma breve leitura a respeito da temática. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970/00, no dia 18 de maio, é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro. Esse dia foi escolhido porque, em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o crime Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados. Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. A intenção de 18 de maio é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar dessa luta. A violência sexual praticada contra a criança e o adolescente envolve vários fatores de risco e vulnerabilidade, quando se considera as relações de geração, de gênero, de etnia, de orientação sexual, de classe social e de condições econômicas. Nessa violação são estabelecidas relações diversas de poder, nas quais pessoas ou redes satisfazem seus desejos e fantasias sexuais, ou tiram vantagens financeiras e lucram usando para tais fins as crianças e adolescentes. Nesse contexto, a criança ou adolescente não é considerado sujeito de direitos, mas um ser despossuído de humanidade e de proteção. A violência sexual contra meninos e meninas ocorre tanto por meio do abuso sexual intrafamiliar ou interpessoal, como na exploração sexual. Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem estar vulneráveis e tornarem-se mercadorias, e assim serem utilizadas nas diversas formas de exploração sexual, como tráfico, pornografia, prostituição, exploração sexual no turismo. As violências dos direitos humanos sexuais de crianças e adolescentes não se restringem a uma relação entre vítima e autor. Essas violações ocorrem e são provocadas pela forma como a sociedade está organizada, em cada localidade e globalmente. Podem ser destacadas nesse aspecto as atividades turísticas, que não consideram os direitos de crianças e adolescentes, facilitando ações de exploração sexual. Nesse contexto, também estão os grandes empreendimentos que, quando não assumem a sua responsabilidade social, causam impactos nos contextos locais, potencializando a gravidez na adolescência, o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, o estímulo ao uso de drogas e a entrada e permanência de meninas e meninos nas redes de exploração sexual. O enfrentamento à violência de direitos humanos e sexuais de crianças e adolescentes pressupõe que a sexualidade é uma dimensão humana, desenvolvida e presente na condição cultural e histórica de homens e mulheres, que se expressa e é vivenciada diferentemente nas diversas fases da vida. Na primeira infância, a criança começa a fazer descobertas sexuais e a notar, por exemplo, diferenças anatômicas entre os sexos. Mais à frente, com a ocorrência da puberdade, passa a vivenciar um momento especial da sexualidade, com a emissão mais acentuada de desejos sexuais. Por fim, nessas fases iniciais do desenvolvimento da sexualidade, infância e adolescência, é fundamental a atenção, a orientação e a proteção a partir do adulto,
Nenhuma tentativa de responsabilizar a criança e adolescente pela violência dos seus direitos pode ser admitida pela sociedade. Aos adultos, além da sua responsabilidade legal de proteger e defender crianças e adolescentes, cabe-lhes o papel pedagógico de orientação, acolhida, buscando superar mitos, tabus e preconceitos, oferecendo segurança para que possam reconhecer-se como pessoas de desenvolvimento e envolverem-se coletivamente na defesa, garantia e promoção dos seus direitos. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Esta sessão solene tem por finalidade homenagear o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Presidirá este ato solene o excelentíssimo vereador Cláudio José Freires. Bom dia a todos e a todas, aos que nos assistem pela TV Câmara e aos que nos ouvem pela Rádio Web. Havendo o coro regimental invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 5ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convidamos para fazerem parte da mesa dos trabalhos as seguintes autoridades: senhor Giliardi Medeiros, capitão Henrique, Renato Dias, representante da Polícia Civil, senhora Edith Mendes e Gildete Mendes, palestrante. Só corrigindo aqui, Ildete. Designamos uma comissão composta pelos senhores vereadores, vereador Maciel e o vereador Valdemar, para conduzirem ao plenário desta casa o excelentíssimo senhor vice-prefeito Rutenberg Honório Lisboa, representando o excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Rocha e Silva Júnior, e a senhora Margarete Alves, excelentíssima senhora secretária municipal de Ação Social. Mais uma vez a gente agradece a presença de todos e de todas que atenderam ao convite, tanto desta casa quanto da Secretaria de Ação Social, para realizarmos este grande evento no dia de hoje. Neste momento está sendo conduzida à mesa diretora dos trabalhos, o excelentíssimo senhor vice-prefeito deste município, Rudenberg Lisboa, e a senhora Margarete Alves, secretária municipal de Ação Social. Está composta a mesa dos trabalhos, atendendo ao requerimento número 027/2016, de minha autoria. Esta sessão solene tem por objetivo homenagear o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Convidamos a todos os presentes para que, em atitude de respeito, passamos a ouvir a execução do hino nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, rádio vive, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil estudas e tua pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras no Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, perdido verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado, as serras da justiça clavam forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Concedemos a palavra à senhora Margarete Alves, excelentíssima secretária municipal de Ação Social, para homenagear este importante dia. Ocupará neste momento a tribuna desta casa a excelentíssima secretária municipal de Assistência Social, pedagoga, assistente social, Margarete Alves. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, né? Agradecer em especial ao nosso presidente, Cal, aos demais vereadores aqui presentes. Agradecer também a presença do nosso vice-prefeito, Berg Lisboa, né, que está sendo um grande parceiro da assistência social. Agradecer a presença do capitão Henrique, né, que também tem nos dado as mãos nessas causas. Agradecer a Renato, que está aqui representando a Polícia Civil, seja muito bem-vindo. Queria também já agradecer a presença de Ildete Mendes Silva de Souza, que é a nossa palestrante do dia, né? Em breve estaremos escutando essa mulher que tem experiência grande na causa. Agradecer também a George, que está aqui também, vem falar do seu trabalho. Agradecer ao CREAS por todo o esforço, né, esse mês,
né? O CREAS, que trabalha diretamente com direitos violados, o CREAS, que foi um programa conquistado na gestão do atual prefeito Júnior Rocha, né, que tem feito a grande diferença no município de Goianinha. Agradecer também a todos os conselheiros tutelares, hoje composto por mulheres, embora que ontem assumiu o suplente para tirar as férias de uma Miguel, né, está de volta a casa, que também tem feito um trabalho maravilhoso na gestão passada. Agradecer a toda a rede socioassistencial, a saúde, através do NASF, que já está aqui presente também, já estou vendo ali, sejam muito bem-vindos. A educação, né, a Casa Multiprofissional, na pessoa de Vanessa, não sei se está aqui presente, mas ontem estava conosco também. Dizer que esse dia 18, ontem foi a caminhada, hoje está sendo a sessão, mas que não foi trabalhada apenas esses dias. Nós estamos trabalhando durante todo o mês, com cinemas, com palestras nas escolas, com diversas atividades, que logo mais Giliardi vai estar falando para vocês, ele que faz parte do comitê de enfrentamento, né? Enfim, não irei me alongar, porque hoje tem palestras bastante produtivas, mas desde já agradecer aqui a todos presentes e dizer que essa luta não é só da assistência social, é de todos vocês, né? E que a gente continue enganjado em proteger o nosso bem mais precioso, que são nossas crianças, nossos adolescentes. E eu finalizo minha fala dizendo que vamos denunciar, porque calar é permitir, né? Denunciar é debater. Muito obrigada. Concedemos, neste momento, a palavra ao senhor Giliardi Medeiros, representante do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual do município de Goianinha. Ocupará neste momento o psicólogo senhor Giliardi Medeiros, representante do Comitê de Enfrentamento ao Abuso e à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Bom dia a todos e a todas. Primeiro gostaria de agradecer o convite, saudar a mesa. Eu só gostaria de fazer uma pequena correção que quase todos nós cometemos nesse dia. Nós acabamos homenageando a situação. E hoje não é um dia de homenagem. Hoje não é um dia para dizer se temos avanços ou não. Hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento. Nós precisamos ter um caso hediondo no nosso país, um caso que chamou a atenção, onde uma criança de 8 anos foi brutalmente assassinada e estuprada para chamar a atenção dos nossos governantes e fazer algo diferente. Então, é só uma pequena correção que todos nós cometemos esse erro nesse dia, por ser uma data emblemática no país, a gente sempre acaba comemorando o dia e esquece da maior reflexão, que foi a morte de uma criança para chamar a nossa atenção nos quesitos de violência sexual. No município de Goianinha, nós criamos o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual, que está aqui. Eu gostaria que quem faz parte do comitê se levantasse, por favor. Hoje eu acho que só está Nailton e tá Socorro também. Socorro, por favor. Nailton, Paulo e Socorro fazem parte. Cris também faz parte do comitê de enfrentamento. E o comitê de enfrentamento, ele justamente segue o caminho de não ficar só preso ao mês de maio. O mês de maio, o Brasil inteiro discute a violência sexual, mas a violência sexual não acontece só no mês de maio. A violência sexual acontece todos os dias. E a violência sexual acontece da forma mais complicada que vocês possam imaginar, porque na maioria das vezes é no seio familiar. É daquela pessoa que deveria proteger e comete o ato de brutalidade, de muitas vezes assassinar a criança, ou quando assassina causa danos psicológicos quase que irreparáveis. O comitê tem essa função no município. Ele tem a função de, durante todo o ano, fazer capacitações, palestras e diálogos sobre a violência sexual. No mês de maio, nós trabalhamos com cinema, que esse mês está sendo uma indicação de Paula, está sendo um cinema na Casa de Cultura, um curta de 20 e poucos minutos para discutir com as crianças e adolescentes da escola. Mas a gente precisa ir para além disso. O comitê precisa da união de vocês. Não tem como a gente combater a violência sexual sem o poder público do nosso lado. Não tem como a gente discutir uma política como essa de combater sem recursos para essa área. Então o comitê ele surgiu para isso, surgiu para a gente discutir
elaborar junto com a prefeitura mecanismos de combater. E não aconteceu o que está acontecendo. Infelizmente, Goianinha também é seio da violência sexual. Renato está aqui, é um dos nossos grandes parceiros, Renato e Capitão Henrique, que fazem parte da polícia, são nossos parceiros nessas circunstâncias e sabem o quão difícil é. E infelizmente, nós evoluímos em algumas leis, mas paramos em outras. Para vocês terem uma ideia, ontem, dia 18 de maio, dia emblemático, e um juiz absolveu um delegado de polícia que violentou sexualmente sua neta. Ontem um juiz teve coragem de absolver um delegado porque disse que a neta quis ter relação sexual com o avô. E ele foi absolvido. Então isso acontece todos os dias. O nosso maior problema é a impunidade. Se não é interessante que nosso país precise de comitês e de leis mais específicas para combater o que já não deveria nem acontecer. Então, hoje eu só queria trazer essa reflexão para vocês, para mostrar que hoje não é um dia de comemorar, hoje não é um dia de homenagear, hoje é um dia de enfrentar. É um dia que a gente precisa colocar na nossa cabeça que criança e adolescente é prioridade absoluta. Que criança e adolescente ele tem que cumprir esse papel de prioridade absoluta. E nós, gestores, nós da política precisamos desenvolver esse papel. É inadmissível nos dias de hoje que a nossa Constituição não seja cumprida, que a nossa Constituição seja rasgada mais uma vez. Então a gente precisa ter esse papel. E nós, enquanto sociedade civil, precisamos ter esse papel fundamental também. O comitê ele não tem fim nenhum lucrativo. São voluntários do município que participam de questões como essa para discutir e levar. Nós temos um comitê nacional e um comitê estadual que hoje, e o Det está aqui e vai falar com vocês. O comitê estadual também está precário. A gente está tentando lutar, está tentando reunir forças para combater, mas a gente infelizmente não está conseguindo. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2014, os dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, houveram 91 mil casos no Brasil de violência sexual. Foram 91 mil casos e a gente não tem os dados concretos de quantas pessoas foram punidas em relação a isso. Todos os dias a gente vê algum tipo de violência sexual. Todos os dias a gente vê em algum grau, algum mecanismo de violência sexual. Seja os pais levando os seus filhos para perderem a virgindade no prostíbulo. A gente, às vezes, muitas vezes a gente acha que isso é questão de um machão da casa. A gente está desenvolvendo a sexualidade da criança. A gente esquece que a gente está violentando sexualmente aquela criança, aquele adolescente. A gente acha normal. Então, eu só queria realmente trazer essa reflexão para vocês, agradecer, parabenizar o município por estar fazendo esse combate efetivo. Realmente Goiânia tem toda a parceria para isso. A polícia está do nosso lado sempre. É muito importante que a gente traga, quando a polícia faz a prevenção, e nós temos hoje no município de Goiânia uma polícia preventiva. A Polícia Civil, no nome do Dr. Wellington, sempre trabalhou a prevenção, ele sempre busca o diálogo com a rede. Renato é nosso parceiro de buscar esse diálogo também. Então acho que é disso que a gente precisa, de união. Obrigado. Antes de passar a palavra ao próximo orador, gostaria de que fosse constado em ata a ausência do vereador Odilon, que nos ligou, que tem problemas particulares e não pôde se fazer presente. E também o capitão, que teve que se ausentar, pois surgiu um problema e ele, como o comandante aqui da nossa companhia, teria assim que se ausentar, e a gente agradece a presença. Concedemos a palavra ao senhor Renato Dias, representando a Polícia Civil deste município. Ocupará neste momento a tribuna o senhor Renato Dias. Okay. Bom dia a todos. Eu saúdo a mesa, através do presidente Cal, e a todos os presentes, vereadores também. É uma satisfação, é uma honra estar aqui nessa solenidade. Como bem disse o nosso amigo Giliardi, não é momento não é momento, agora que estamos, de enaltecer. É momento de reflexão mesmo. É um assunto muito delicado e muito importante. Eu estou substituindo o Dr. Wellington Guedes, nosso delegado, porque de última hora ele precisou de resolver um assunto particular e me deu essa incumbência de estar substituindo ele. E eu não sou orador, mas como missão dada, remissão cumprida, estou aqui para
substituí-lo, né, na medida do possível. E serei breve também porque eu passei por uma situação, o Gil sabe disso, passei 30 horas sem me alimentar, estou me recuperando ainda e vamos tocar o barco para frente. E quero dizer aos senhores e às senhoras presentes que no dia 18 de maio de 1973, como bem disse o orador, houve uma situação em que uma criança, Iraceli, de apenas 8 anos, ela foi brutalmente assassinada na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ela foi sequestrada, violentada e assassinada com requintes de crueldade. E essa é uma situação que faz com que nós tenhamos uma reflexão do que está acontecendo no mundo, porque isso vai até os dias de hoje. Da mesma forma que aconteceu em 1973, está acontecendo nos dias de hoje. E nós temos que fazer essa reflexão. Ela foi encontrada 6 dias depois. Ela foi encontrada, essa menina, 6 dias depois, em estado de putrefação, com o corpo todo carbonizado. Essa é uma situação muito delicada. Eu tive a oportunidade de ler o histórico que aconteceu e nenhum dos acusados foram punidos. Nenhum dos acusados foram presos. E, infelizmente, o crime prescreveu. Está lá no código a prescrição do crime e ninguém vai ser punido por esse crime, infelizmente. Mas não estou aqui para discutir a lei, só para cumprir a lei, e infelizmente esse fato aconteceu. Mas, prosseguindo, no ano de 2000, foi criada uma lei e sancionada, e essa lei é uma lei que institui o dia 18 de março como dia do combate nacional a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. E através do Disque 100, que é muito importante citar esse número de telefone, o Disque 100, que é o Disque Denúncia, para que qualquer cidadão possa telefonar, possa ligar para esse número e denunciar qualquer ato que esteja acontecendo com a criança e com o adolescente, próximo à sua residência, em qualquer local, em escola. Denuncie, mesmo que você não tenha a convicção, mas denuncie, que essa denúncia vai chegar até a polícia e nós faremos o nosso papel, que é o de investigar. E para isso que estamos, é para investigar uma parceria grande que nós temos aqui com o Gil, com o pessoal do Conselho Tutelar, que temos também essa parceria muito grande. Chega lá um envelope, uma cartinha com o nome confidencial. Quando abrimos, está lá a denúncia toda bonitinha por escrita e fazemos essa investigação. Infelizmente, aqui na nossa cidade, há casos, infelizmente também esses casos são denunciados, porque acontece que se chega essa denúncia, é porque alguém denunciou. Isso é muito importante, essa denúncia. E chega esses casos aqui na delegacia para investigarmos. Na nossa cidade de Goianinha também existe, mas com incidência maior no interior, nos sítios, que é um local mais aberto, onde a distância propicia esses criminosos a cometerem esses atos de barbárie. Nós fazemos um trabalho de investigação, conseguimos com êxito colocar muitos deles atrás das grades, muitos desses marginais estão presos, alguns pela lei já foram colocados em liberdade, mas nós estamos fazendo o nosso papel com parceria grande com a Secretaria de Assistência Social, a Centas, através da secretária Margarete Alves, muito competente, com parceria muito grande com os psicólogos e assistentes sociais, com o pessoal do Conselho Tutelar, que saímos juntos em diligências para localizar e para fazer o nosso papel, que é a prisão, que é a conclusão do inquérito com a prisão desses meliantes. Estamos aqui à disposição de todos, aqueles que precisarem de alguma orientação, tirar alguma dúvida, pode nos procurar na delegacia de polícia, também o capitão Henrique precisou de se ausentar, um assunto particular, também pode procurar ele. O pessoal do Conselho Tutelar também são super competentes para atender a todos. E quero dizer que como é que nós poderemos contribuir também com isso? Além da denúncia, tem a situação preventiva. Como assim a situação preventiva, Renato? Nós temos que chegar até o conhecimento dessas áreas mais distantes e fazer com que as famílias reconheçam e com esse tome a forma do conhecimento
de quão danoso isso é para a criança. Isso é um crime onde leva a criança a ter sequelas por toda a vida. Não sequelas só físicas, mas também sequelas mentais, psicológicas. Isso afeta muito as crianças. Eu sou um defensor incondicional das crianças. O Disque 100 também serve para denunciar não só o crime de abuso, mas também outros crimes, como violência doméstica, né, como crianças, como idosos também, as minorias também. Podem ligar todos para o Disque 100, que essas denúncias chegarão até a delegacia, chegará também ao Conselho Tutelar. Dani também é uma parceira grande, nós discutimos também muito sobre isso. O Miguel também, na gestão passada, está aí também substituindo. Nós dialogamos muito com relação a isso. Gilead já fez laudos também lá que nós solicitamos de forma excelente. E é por aí, pessoal. Precisamos de juntar, unir esforços e juntos nós somos mais fortes, colaborando para que essas crianças sejam cada vez mais atendidas e deem mais atenção a elas. Mas como é que nós vamos dar essa atenção? Como vamos descobrir que essas crianças precisam dessa atenção? Ora, se uma criança está sendo violentada, Chico, nós percebemos pela mudança da atitude dessa criança. Aqui os palestrantes, para darem, né, mais atenção a esse caso, que essa criança, ela muda de atenção, ela se torna mais agressiva, mais violenta, ela se torna arredia, ela muda a sua característica, ela deixa de brincar, ela não quer mais ir para o colégio, não quer mais estudar, não quer mais se alimentar direito, e nós temos que ter essa visão perícia dessas crianças. Nós temos que prestar atenção nas nossas crianças, nos vizinhos, os profissionais de educação também, os professores também na sala de aula, também tem que ter essa noção, essa observação das crianças que mudam com o comportamento. Também nas igrejas também é importante que aqueles que estão nas igrejas, igreja católica, igreja evangélica, também que preste atenção nessas crianças. Qualquer mudança de atitude, pode denunciar, pode ir até a delegacia. Se não quiser, se tiver vergonha, se tiver medo, não quiser aparecer, disque para o Disque 100, ligue para o Disque 100. Eu já fiz essa ligação já às 23 horas. Eu cheguei e liguei para o Disque 100. Eu vou saber se está atendendo. Realmente atendeu na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, atendeu de forma célere, ligeira, e foi um ato muito positivo que mostra que isso realmente é muito sério. É muito sério. Para os profissionais também de saúde, chegam crianças violentadas lá, eles também têm essa parceria muito grande com a Polícia Civil, nos telefonam, entram em contato com a gente. Renato, está acontecendo alguma coisa aqui estranha, chegou uma criança se queixando de dores, dizendo que está machucada, precisamos aqui da atenção de vocês. Os médicos aqui não são peritos para isso, então encaminhamos as crianças para o médico perito, que é para o ITEP, que é o médico responsável, que lá também tem peritos psicólogos que também vão dar laudas dizendo da situação da criança. E é nessa parceria que eu quero contar com o apoio de todos vocês, a parceria grande com toda a sociedade, para que juntos nós possamos fazer com que dias melhores virão para essas crianças. Estamos à disposição de todos. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Agradecemos aí as brilhantes palavras do nosso amigo Renato Dias. Concedemos neste momento a palavra à senhora Ildete Mendes Silva de Souza, que fará uma palestra sobre o combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Ocupará neste momento a tribuna desta casa a senhora Ildete Mendes Silva de Souza. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa de Margarete, secretária, pela demonstração de um trabalho muito bem elaborado, muito bem desenvolvido. Quero também me confraternizar com a plateia. E aí eu vejo muitos jovens, isso me dá uma alegria bastante significativa, no sentido em que os jovens estão se envolvendo
e estão querendo conhecer mais acerca dessa temática que é tão escondida, tão solitária, é uma violência aceita pela sociedade muitas vezes. E quero parabenizar a todos os parlamentares aqui presentes, é bastante significativo o número, isso demonstra também o compromisso com as políticas voltadas para as crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, eu quero dizer que falar de violência sexual é falar de violação de direitos. Falar de violência sexual é falar de falta de informação do seu corpo, da sua vida, dos seus desejos. Então, nesse sentido, eu vou passar aqui uns slides para ficar mais visível o que eu vou falar, e aí a gente vai entrar nessa questão. Falar de 18 de maio, como diz Gil, não é comemorativo. A gente não comemora tragédias. E falar do dia 18 de maio é falar da mobilização, é falar de mostrar para a sociedade que existe um problema grave, que existe um problema sério, que é a violência contra a criança e adolescente, que é a violação dos direitos da criança e do adolescente. E nesse sentido, o 18 de maio existe, né? Então, para isso, para que a gente possa mobilizar realmente a sociedade acerca do enfrentamento à violência sexual. E aí, pode passar. Pronto. E aí tem essa campanha Faça Bonito, né? Que bom que a gente está podendo fazer bonito no momento em que a gente tem uma audiência pública com a plateia, com os parlamentares, com profissionais envolvidos nessa questão desse enfrentamento. Pode passar? Então, mais uma vez, eu não vou mais falar, porque já foi falado bastante aqui no caso de Araceli, né? E essa está aí a foto dela. E eu quero dizer também que muitas Aracelis existem ainda espalhadas por esse mundo, né? Para vocês terem uma ideia, entre 2010 e 2014, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 18 milhões de crianças e adolescentes foram violentadas sexualmente no mundo. Isso é bastante significativo, né? E nós sabemos que é uma violência velada, calada, silenciosa muitas vezes. E aí eu não vou mais falar de Araceli, porque todo mundo já está conhecendo a história de Araceli. Pode passar? E aí, em 1990, houve o quê? Houve a implantação, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente são normas judiciais, né, que tem o objetivo de garantir realmente os direitos das crianças e dos adolescentes, vendo essa população como prioridade absoluta. E aí eu pergunto, prioridade, né? Que prioridades são essas que a gente dedica, que a gente trabalha com os nossos jovens, os nossos adolescentes e nossas crianças? Prioridade de uma escola pública, sem muita referência. Eu sei que tem educadores aqui, parlamentares. Prioridade de uma saúde precária, prioridade de falta de atendimento. Então, é isso as coisas que a gente precisa refletir. Que prioridade é essa que a gente está garantindo às nossas crianças e os nossos adolescentes? É preciso refletir, é preciso repensar, é preciso ver que a criança e o adolescente são sujeitos de direito, né? E isso também foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente que foi revogada essa questão dos direitos dos crianças e adolescentes como prioridade absoluta, vendo como cidadão sujeito de direito. Pode passar? Se você baixar um pouquinho. Tá. Obrigada. Então, esses direitos são exatamente esses, né? O direito à educação, o direito à saúde, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito ao lazer, direito ao esporte, direito à profissionalização, direito à dignidade, ao respeito, né? Enfim.
esses são os direitos da criança e do adolescente, no qual a gente tem que trabalhar de uma forma bastante efetiva. E aí eu pergunto, aonde estão incluídas aí as prioridades? Como eu já falei anteriormente, que prioridades absolutas são essas, que a gente não está conseguindo efetivar essas prioridades. Precisamos repensar enquanto profissionais, precisamos repensar enquanto atores sociais que trabalham na garantia dos direitos da criança e do adolescente, precisamos trabalhar enquanto cidadão comum. Então, nessa perspectiva, esses são os direitos básicos, né, que poderiam ter muito mais, que as crianças hoje, elas, é pior, que a gente prepara políticas, elabora políticas voltadas para a criança e adolescente sem a participação do adolescente. Então, isso é importante que a gente fale também do direito às crianças e adolescentes da participação social. Elas precisam ser ouvidas. Como se faz políticas públicas se não houve o agente que nós queremos atingir, as pessoas que a gente quer trabalhar, vendo as suas necessidades? Como trabalhar? Bom, pode passar? E aí eu acho essa foto muito linda, por isso que eu coloquei. Porque, assim, toda criança tem direito à liberdade, toda criança tem direito a respeito, toda criança tem direito à dignidade. E aí, falando de respeito, de liberdade e dignidade, a gente fala da violência sexual de crianças e adolescentes. Pode passar. E aí eu vou falar do que é violência sexual. Violência sexual é a violação dos direitos da criança e do adolescente, voltada para a sua dignidade, para a sua liberdade e para seu direito de conviver livremente. Livremente nas escolhas, livremente no contato com o seu corpo, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. E qualquer violação, né, dos direitos da criança e do adolescente, voltada para as questões da sua sexualidade, é uma violência sexual. Certo? E muitas vezes essa violência, ela está embutida, né, de uma forma tão silenciosa que não passa para a sociedade. Então, é importante que a gente veja que essa criança e adolescente que sofre a exploração, que sofre o abuso e que é violentada sexualmente, como disse o Renato, ela apresenta sérias consequências futuras, né? E, no momento, ela pode apresentar sintomas sérios e graves, porque é uma marca que ela vai levar para o resto da vida dela. Então, as crianças que sofrem abuso e exploração sexual, elas precisam ser ouvidas, mas ouvidas por uma rede cuja a porta de entrada é o conselho, e, a partir daí, ela começar a ser ouvida. Não é? Acreditar no que aquela criança está dizendo, acreditar na palavra do adolescente. Porque muitas vezes nós adultos temos assim uma tendência de desacreditar na palavra da criança. E isso é muito complicado quando a gente trabalha com atendimento à criança e adolescente, que não se nega a ouvir de forma mais persistente. Então, nesse sentido, eu digo que a violência sexual, ela inclui o abuso e a exploração. Quando eu falo de abuso, eu falo qualquer forma de violação no corpo dessa criança, né? O abuso sexual, geralmente, ela vem acompanhada da sedução, vem acompanhada dos presentes, vem acompanhada da atenção exagerada, vem acompanhada do carinho, muitas vezes, e esse abuso, muitas vezes, ela é efetuada, ela é realizada dentro de casa, por familiares que deveriam proteger, mas que agridem de forma violenta através do abuso. Então, o abuso está contido em muitas coisas, o abuso. O incesto é uma forma de abuso. O toque no corpo é uma forma de abuso, né? A pornografia é uma forma de abuso. Então, existem várias formas de abuso sexual que a gente precisa conhecer para que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva com essa criança que foi violentada no seu direito íntimo mais básico, que é a questão da sua sexualidade. Então, nesse sentido, a gente precisa realmente conhecer. Eu acho que a falta de informação, muitas vezes, leva a que as crianças
ou até os adultos desconheçam a questão do abuso sexual. É a falta de informação. Né? É a falta, muitas vezes, de formação dos profissionais que trabalham na área. Então, é importante que a gente repense e reflita nisso. Quando eu falo de exploração sexual, bom, voltando para o abuso, é qualquer ato que que facilite, né, a que o adulto sinta prazer no corpo da criança ou do adolescente. Então, qualquer toque, qualquer abuso, qualquer palavra, qualquer pornografia que está dirigida à criança, eu chamo isso de abuso. Quando eu falo de exploração sexual, eu falo na questão da troca. Né? A exploração sexual é uma troca. Às vezes, não só o dinheiro, muitas vezes são através de presentes, através de jantares, e isso ocorre em toda a população. A gente tem mania de dizer que geralmente, e tem cara, sim, a violência sexual tem cara, né? Violência sexual são meninas e meninos geralmente negros, de pouca escolaridade, de poder aquisitivo pequeno, né? Da questão do conhecimento, né? A questão da pouca escolaridade é muito forte nesse sentido, porque a falta de informação, a falta de conhecimento leva muitas vezes a não conhecer seu próprio corpo. E isso nas escolas também não são trabalhadas. Eu vou já falar sobre isso. Então, nesse sentido, eu queria dizer que trabalhar a exploração sexual não é só característica desse público que eu acabei de falar, mas é de toda a população. Né? Muitas crianças e adolescentes, elas entram no mundo da prostituição por necessidades, muitas vezes, por famílias negligentes, por falta de estudo, e muitas vezes entram por prazer, porque relação sexual é uma forma prazerosa de se viver. E às vezes chegam nesse ponto e assim aceitam, porque sexo é bom, é prazeroso, é gostoso, mas tem que ser com responsabilidade, com compromisso, e principalmente porque os jovens não têm acesso à informação voltada para a sua sexualidade e confundem muitas vezes sexo com sexualidade, o que são palavras distintas. Sexualidade, quando eu falo de sexualidade, eu falo além do meu corpo, eu falo dos meus desejos, dos meus prazeres, das minhas fantasias. E quando eu falo de sexo, eu falo somente de uma relação sexual, ou que vai me definir enquanto homem ou mulher. Então, muitas vezes, essa confusão que até nós adultos fazemos, não levamos, né, ao conhecimento da criança, e elas desconhecem seu próprio corpo. Muitas crianças que são violentadas sexualmente, elas muitas vezes veem aquilo como natural por falta de conhecimento. Então, é importante que a escola, que a saúde, enfim, que a rede de proteção possa estar trazendo essas temáticas para dentro da escola. Falar de gênero é muito importante. Como eu não falar de gênero? Como eu não falar de masculino e feminino, dos comportamentos que são definidos para meninas e para meninos dentro da sala de aula? Como não falar? Né? Então, a relação abusiva de poder do homem sobre a mulher, muitas vezes levam também ao desconhecimento e a fazer com que essas crianças, por pressão, por coesão, elas se tornem, né, se virem para essa questão da exploração sexual. Pode passar? E aí eu digo, só fazendo uma diferença para a gente saber diferenciar bem legal como é a questão da exploração. A exploração, ela pressupõe uma relação de mercantilização, de mercado, de troca, na qual o sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira, favores ou presentes. Estou falando da exploração, né? Crianças e adolescentes são tratadas como objetos sexuais ou como mercados. Pode estar relacionada às redes criminosas.
E para vocês terem ideia, as redes criminosas, elas são mais articuladas e mais organizadas do que as redes de proteção. As redes criminosas, ela começa desde a agência de turismo e chega até ao hotel ou motel dos grandes empresários. Então, ela passa pela agência, vem pelo taxista, vem pelo recepcionista do hotel e chega até a conclusão final, que é o ato, né, da violência. Então, nesse sentido, a gente precisa estar atenta para essa rede criminosa, que faz com que as crianças se prostituam, que façam com que as crianças tenham marcas para o resto da vida. Eu fiz alguma seleção para um projeto que tem em Natal, Vira Vida, e eu comecei a fazer escuta. Mas chegou um momento que eu fiquei tão depressiva com as escutas, com o que eu escutava, que eu disse, não, vocês vão escrever a história de vocês. Mas foi da mesma forma. Quando escreve, que a gente lê, a gente sabe que as meninas não se prostituem por prazer, porque querem se prostituir. Muitas são levadas a isso. Eu ouvi depoimentos de que meninas sustentavam, contribuíam nas despesas da casa, com o dinheiro que levavam, né? Eu ouvi depoimentos de adolescentes que compravam o medicamento da avó com dinheiro que elas recebiam. Então, as pessoas não chegam aí porque querem. Muitas vezes são levadas por problemas socioeconômicos e culturais. E aí, falando também dessa questão da exploração, existem os agentes, né? Os cafetinas, os cafetões, enfim. As pessoas que aliciam essas crianças para que possam chegar até essa prostituição. Quando eu falo de abuso, eu vou dizer que não envolve dinheiro ou gratificação. Acontece quando uma criança ou adolescente é usada para estimulação de satisfação sexual do adulto. É normalmente imposta por força física, por ameaça ou por sedução. Porque o agressor, ele não é aquela pessoa, tem um perfil. Geralmente as pessoas educadas, sensíveis, afetuosas e que são os agressores dessa criança. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a gente preste muita atenção, porque o perfil do agressor sexual não é aquele perfil grosseiro, mas é sim um perfil de pessoas que demonstram carinho pela criança, né? E muitas vezes esse carinho leva ao abuso. Pode passar? E aí a gente sabe que existem os mitos voltados para a questão da exploração e do abuso sexual. E aí, como mitos, a gente tem: o estranho representa o perigo maior às crianças e adolescentes. É um mito, porque muitas vezes quem protege as crianças, quem deveria proteger, é quem viola. São os pais, os padrastos, os tios, os irmãos, os vizinhos. E aí, nessa situação, fica muito mais silenciosa essa violação, porque é familiar, né? É familiar. E aí isso fica bem mais difícil. Então, é um mito, né? Dizer que o perigo, né, está no estranho, está no desconhecido. O cidadão que... O autor do abuso sexual é um psicopata, um tarado, que todos reconhecem na rua. Um desprovido sexual, um homem mais velho, alcoólatra, homossexual e retardado mental. Não é nada disso. Eu acabei de dizer que ele tem um perfil de uma pessoa gentil, de uma pessoa carinhosa, de uma pessoa cuidadosa. O pedófilo tem características próprias que ele identifica, também não, né? A gente sabe que os pedófilos, eles são também pessoas nesse perfil que eu acabei de falar. Pode passar? A criança mente e inventa que é abusada sexualmente. Eu já falei sobre isso, né? A gente tem que ouvir a criança, a gente tem que acreditar na criança, tem que averiguar se realmente essa criança está falando a verdade. E geralmente é verdadeira a história que elas contam, né?
Até porque existe toda uma repressão para que ela não denuncie, para que ela não fale, né? Se uma criança ou adolescente consente é porque deve ter gostado. Só quando ela disser não, é que fica caracterizado o abuso. Não é verdade, né? Isso também é um mito, não é verdade. As crianças, elas não dizem não muitas vezes porque são reprimidas, porque são ameaçadas. É fácil identificar o abuso sexual em razão das evidências físicas encontradas na criança e adolescente. Nem sempre existem essas evidências físicas, né? Nem sempre. Às vezes a violência sexual é também uma violência psicológica, é também uma violência afetiva, é também uma violência desumana, né? Grosseira, rude, né? Bom, o abuso sexual está associado às lesões corporais, acabei de dizer que não, né? E, pode passar? E vendo, diante dessa situação, a gente pode dizer, passou? A gente, dá para voltar? Diante dessa situação, a gente pergunta, políticas públicas? Que políticas, né? Políticas públicas dependem muito da vontade política também. Depende muito do gestor. Depende muito do cidadão comum, que muitas vezes faz um trabalho de formiguinha no enfrentamento à violência sexual, né? Bom, e eu digo que a políticas públicas, ela está ligada à cidadania das crianças e do adolescente e se pressupõe um conjunto de articulações, né? Um conjunto de articulações políticas, programas, a formação de uma rede integral, né? Na defesa das necessidades básicas das crianças e dos adolescentes. Então, nesse sentido, políticas públicas são políticas voltadas para o atendimento, para a garantia e para a visão de que criança realmente é prioridade absoluta. E existe realmente ainda ausência de políticas públicas voltadas para a questão da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente precisa reforçar, né, essa questão, porque fica difícil a elaboração de políticas públicas quando é a gestão que elabora. A sociedade civil, ela contribui, né, mas ela não elabora políticas públicas. Então, assim, essa vontade política é importante para que a gente possa realmente efetivar os direitos da criança e do adolescente. Pode passar. E aí, diante disso, nós temos grandes conquistas e enormes desafios. Temos conquistas como o Disque 100, que foi dito aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Plano de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, a questão dos parâmetros curriculares na escola, que mesmo não sendo obedecida, mas é uma lei que existe, né? Então, nesse sentido, nós temos avanços, sim, né? Mas temos também grandes desafios. O primeiro desafio é a ausência de políticas públicas. Esse é um grande desafio, né? Segundo desafio é a ausência de capacitação dos profissionais que lidam com crianças e adolescentes. É preciso sensibilidade, é preciso carinho, é preciso afeto para a gente trabalhar com crianças e adolescentes. Os desafios são muito maiores do que as conquistas, mas vamos em frente, né? E falando em desafios, eu queria pedir um momento para a gente fazer aqui uma demonstração de que quando a gente trabalha só, a gente não vai muito longe. Mas se a gente trabalha em rede, a gente consegue, sim, alguns avanços. Eu vou pedir para vocês fazerem assim. Agora assim. Agora assim. Agora assim. E agora assim. Isso demonstra como se a gente faz no coletivo, se a gente trabalha em rede, isso é muito mais significativo, né?
E aí, nesse sentido, eu vou passar para vocês a questão das redes. Está tão sem foco, né? Mas aí sim, a gente tem aí o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, entra pelo Conselho Tutelar, né? Entra pelo Conselho Tutelar as denúncias pelo CRAS e pelo CREAS. Mas a gente tem como sistema de garantia a família. A família, ela é o primeiro instituição de socialização da criança e também de troca de saberes e também de formação de valores e também de proteção, principalmente isso, né? Mas aquela família que protege pode ser também, teoricamente, pode ser também aquela que agride, entendeu? É aquela que viola, é aquela que bate, é aquela que maltrata e é aquela que abusa sexualmente da criança e do adolescente. Então, assim, famílias desestruturadas hoje favorecem muito a que as crianças cheguem até a exploração sexual. Aí eu digo que o cidadão comum, eu, você, qualquer outra pessoa, também faz parte desse sistema de garantias, né? Eu digo que a polícia, como diz aqui no coisa de George distribuiu, ele diz o seguinte: para um policial cidadão, direitos humanos são para todos. Então, eu observei aqui que existe um contato, uma afinidade muito grande da rede com a polícia. E isso é muito bom, né? É muito bom porque garante realmente, não é só aquela polícia repressora, mas é aquela que entende o problema da violência sexual de criança e adolescente. Eu parabenizo a polícia, na representação de Renato, da polícia do município de Goianinha. Não são todos os municípios que têm esse privilégio, né? Bom, e aí eu falo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho é um órgão que também, né, trabalha a questão das políticas públicas e monitorando essas políticas públicas. A função do Conselho Municipal é realmente monitorar as políticas públicas e avaliar as políticas públicas, né? O PJIJ, que é Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, é outro órgão que também está dentro da rede de proteção. As ONGs, várias ONGs têm trabalhos significativos voltados para a questão do enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente. A exemplo disso, nós temos os SEDECAS, espalhados por todo o Brasil, que faz um trabalho significativo, né? E eu acredito que em todo o Brasil, né, tem os SEDECAS, e aqui em Natal nós temos o SEDECA Casa Renascer, que trabalha de uma forma muito consistente no atendimento a essas crianças e esses adolescentes vítimas de violência. Nós temos a justiça, né? Nós temos a justiça através da vara da criança e do adolescente, que também é um órgão importante, né? Porque eles é que determinam as regras e as leis, né? Ministério Público também, na questão de monitorar essas políticas. Os policiais eu já falei. O governo, através do CRAS e do CREAS, né, que dá uma significativa colaboração, né, na questão, na contribuição da rede de proteção às crianças e os adolescentes. Então, assim, a rede está formada, falta fortalecer. Como eu fortaleço essa rede? George é bem envolvido nisso. Capacitação dos conselheiros tutelares. Gente, é importante a capacitação dos conselheiros tutelares, certo? Da sociedade. No governo, quando eu falo de governo, eu falo de escola, eu falo de saúde, eu falo de CRAS e de CREAS. E falando de CRAS e CREAS, a gente sabe que é a porta de entrada das denúncias, a escola também, e a saúde. Eu vou falar um pouquinho só, que me incomoda muito quando eu falo de escola. Vou falar agora da nossa área. A
A escola, ela não é só um instrutor de conhecimento. A função da escola não é só repassar conhecimento. A escola é um espaço de troca, é um espaço de troca de saberes, é um espaço de afetividade, é um espaço de carinho, é um espaço de conhecimento e é um espaço principalmente de formação de valores e de autonomia das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, existe uma fragilidade muito grande das escolas na questão da violência sexual. Por quê? É um assunto difícil de falar, porque fala de sexualidade. E sexualidade, na visão de muitos, ainda é um tabu. Né? É um tabu que a gente precisa trabalhar, porque a gente vive a sexualidade toda hora. A gente vive, está no corpo, está nos nossos sentimentos, está nos nossos prazeres, enfim, na nossa vida. E essa sexualidade ela é inerente para cada indivíduo. Ninguém vive a sexualidade do outro. Nós vivemos a nossa. E por isso precisa ser trabalhado na escola. Certo? A questão do corpo. Quantos preconceitos nós temos com o corpo? Nós cuidamos do corpo, né? Entre aspas, aparentemente. Mas a gente não valoriza esse corpo. Não valoriza ao ponto de deixar que estranhos toquem, estranhos usem, na questão do abuso e da exploração sexual. Então é importante que a gente coloque a questão da sexualidade dentro da escola, falando para essas crianças, logicamente, que a gente não vai falar de corpo como fala para o adulto, mas mostrando conhecimento para a criança de que não deixe tocar no seu corpo, que os estranhos não toquem no seu corpo, que não não acompanhe estranhos no momento em que eles oferecem presente. Tudo isso tem que começar da escola. Não precisa falar de sexualidade de uma forma muito abrangente. É a mesma coisa que perguntar, responder as perguntas das crianças quando dizem como eu nasci. Existe um verdadeiro pavor da família e dos educadores quando as crianças perguntam como eu nasci. Coisa simples, eles não querem uma aula de anatomia. Eles querem só que você se esclareça de uma forma bem simples. Então, a sexualidade, nos primeiros anos de ensino, ela tem que ser trabalhada de uma forma simples. Quando chega na adolescência, a gente trabalha de uma forma mais elaborada, porque é o momento em que os hormônios estão trabalhando e essa sexualidade é bastante aguçada. E aí precisa realmente de conhecimento de prevenção, de cuidados, enfim. E aí eu falo também da escola como os parâmetros curriculares, por exemplo. Elas não implementam os parâmetros curriculares, elas não trabalham de forma efetiva. Depois veio o quê? Veio saúde na escola, que aí sempre a questão de saúde e prevenção nas escolas é passado. Se trabalha a questão do visual, se trabalha a alimentação, se trabalha tantos outros temas, mas a questão da sexualidade, ela fica muito aquém. Raramente. Precisa ter um professor comprometido para poder falar. Então, nesse sentido, não é nenhuma crítica à educação, muito pelo contrário, porque eu acho que tudo parte da educação, e é por isso que eu estou falando isso, que tudo parte da educação, mas é uma forma da gente refletir que educação sexual, que educação de gênero a gente está dando, onde a gente alimenta, né, a relação de poder do menino sobre a menina, né, do homem sobre a mulher, enfim, são questões que a gente precisa levar para a escola, sim. E com relação à saúde, a gente também precisa trabalhar os profissionais de saúde. Quantas crianças e adolescentes passam pelos nossos profissionais de saúde e que se tornam invisíveis com o problema? É preciso que eles conheçam o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que diz que há penalidade, né, como crime de corresponsabilidade, pelo seu silêncio. Então, é importante que a gente realmente possa pensar de uma forma mais efetiva na questão da educação, na questão da saúde. Com relação à assistência social, a gente sabe que existe uma acessibilidade maior nesse sentido.
Mas mesmo assim, a gente precisa fortalecer, precisa capacitar, precisa dizer que criança e adolescente, elas merecem respeito. Elas têm que ser pessoas dignas. Ela tem que criar valores para ser realmente um cidadão que respeite os direitos dos outros. Pode passar? E aí, assim, é exatamente isso que eu falei. A rede de proteção é um conjunto articulado, né, de pessoas e instituições que vão trabalhar, operar para a efetivação dos direitos da criança e adolescente. Realmente, as redes estão fragilizadas, né? A gente precisa fortalecer essas redes para que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva, de forma mais significativa na garantia dos direitos das crianças e adolescentes como sujeito realmente de direitos. Pode passar? E aí eu trouxe assim, só para a gente refletir, né? As crianças aprendem o que vivem, né? Se uma criança é criticada, ela aprende a criticar. Se uma criança vive com hostilidade, ela aprende a brigar. Se uma criança vive envergonhada, ela aprende a se sentir culpada. Se uma criança vive com tolerância, ela aprende a ser tolerante também. Se uma criança vive com estímulos, ela aprende e confia. E aprecia. Se a criança vive com igualdade, ela aprende a ser justo. Se a criança vive com segurança, ela aprende a ter fé, a confiar também. Se uma criança vive com aprovação, ela aprende a gostar-se. Se uma criança vive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar o amor, a amizade, a compreensão, a solidariedade. É isso, gente. Eu estou à disposição das perguntas. Gostaria de parabenizar a senhora Ildete pela sua brilhante explanação aqui, tratando de um tema de uma grande importância para as crianças e os adolescentes. Antes, a gente dando continuidade, concedemos agora a palavra ao senhor George Luiz Bonifácio de Souza, que ocupará a tribuna para divulgar o projeto Ouvidoria Internet deste município. A gente agradece mais uma vez aí a presença do senhor George Luiz. Ocupará neste momento a tribuna desta casa o senhor George Luiz Bonifácio de Souza. A pedido da coordenadora do CRES, queremos ressaltar a presença do NUCA, né, o Núcleo de Adolescentes, e da articulação do selo Unicef, Ana Paula Moraes. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Saúdo a todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do senhor presidente da casa, né, o vereador Cal, né, o representante do Poder Executivo, o senhor vice-prefeito. E nessa data de hoje, como bem colocado aqui por muitos, que é uma data de reflexão, é uma data de indignação, inclusive, mas é uma data para que nós nos coloquemos de pé e enfrentemos o problema que está aí posto. Aqui nessa ação a gente também tem que parabenizar, né? Porque nós estamos vendo aqui a reunião de vários segmentos, né, de pessoas comprometidas, trazendo à tona um tema que não é tão aprazível à sociedade, né? Nós, como foi muito bem colocado aqui pelos que me antecederam, e todos muito bem gabaritados, né, tratar de violência contra a criança e adolescente e no âmbito da sexualidade é algo ainda que é um tabu, né? Porque nós temos, o que muito foi bem colocado aqui, relação de poder
nessas violações, nós temos o muro do silêncio por parte da família, nós temos o muro do silêncio por parte da sociedade. E nós não aceitamos, e isso é cultural, não nos apercebemos que esse segmento, criança e adolescente, ela é vítima do mundo humano. Né? Somos nós, os adultos, na grande maioria, que praticamos essa violação. Que somos autores dessa violência. Né? E muitas vezes nós nos colocamos como defensores, e a professora Ildete colocou muito bem, esse perfil de um suposto violador é enganador. Né? Você não vai identificar alguém pelo biotipo, pelo estereótipo. Né? Isso é engano. E às vezes aquele que nós imaginamos e vemos acreditar que está protegendo, muitas vezes está violando. Mas esse tema, ele é instigante, né? E aí a rede é importante, como muito bem colocado. Eu sempre falo em rede em 4 pontos, né? Nós temos o primeiro momento, que é a mobilização, que é a sensibilização, e aqui foi muito bem feito, porque consegue trazer os vários segmentos, e aí parabenizo a representatividade das vítimas, né? Que é a razão de ser de estarmos aqui, que são as crianças e adolescentes que aqui estão presentes. Né? Essa é a mobilização. Depois nós temos que ter a questão da formação mesmo, como foi muito bem colocado. Isso aqui é um seminário, né? Uma audiência pública que termina sendo uma formação. E aí depois nós vamos ter que ter as ações administrativas. Né? Nós temos que sair do campo da formação para o campo concreto. Administrativamente, colocarmos em movimento todas as estruturas que estão postas, todos os instrumentos que já foram apresentados. E o terceiro ponto infelizmente, às vezes tendo que ser adotados, são as questões jurídicas, quando a parte administrativa não funciona. Eu vou falar um pouco da ouvidoria itinerante, que é a parte voltada à segurança pública com essa interlocução com a sociedade, mas vou fazer aqui um convite aos senhores vereadores, né? Que aí é uma grande responsabilidade e é matéria deles. Esta casa estará, até o final do ano, aprovando o orçamento público. Né? E o município daqui já tem um plano de enfrentamento. O município daqui já tem o comitê. É necessário agora aquele ato legislativo e do executivo. É necessário colocar recursos, gente. Porque boa vontade é importante. Né? A gente faz muita coisa sem recursos, mas não consegue atender de fato o que precisa ser feito. E o Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 4º, foi muito claro quando detalhou a prioridade absoluta da Constituição, no 227, dizendo que um dos pontos para essa prioridade se efetivar é a destinação privilegiada de recursos. Então, esse município já avançou muito, é reconhecido, fica claro, já se organizou, já fez seu plano, tem seu comitê atuando. É necessário dar um upgrade, como se diz aí no mundo da informática, com a garantia de recursos específicos para as ações que precisam ser desenvolvidas, visando minorar essa situação de violência contra criança e adolescente, no âmbito sexual, principalmente. Falar sobre a ouvidoria, eu já estive aqui em outras oportunidades, falando sobre outros aspectos, inclusive na área da infância e juventude, e hoje eu venho falar um pouco da ouvidoria, porque nós estamos falando de direitos humanos, né? E falar de direitos humanos é algo que às vezes não soa bem também, é algo que a sociedade recua. E como eu estou na condição de ouvidor-geral da Secretaria de Segurança Pública, nós temos um projeto que foi denominado Ouvidoria Itinerante, que é andar nos municípios e informar a existência da ouvidoria, que ela é um canal de interlocução com a comunidade. Né? E equivocadamente, erroneamente, muitos agentes da segurança têm a visão da ouvidoria como algo que vai persegui-los, algo que vai, né, indiciá-los, algo que vai prejudicá-los. Não é isso. A ouvidoria tem o papel de ter esse canal com a comunidade, mas também recebe denúncias de práticas abusivas e ilegais e indevidas de qualquer agente da segurança pública, seja ele policial militar, policial civil, membros do Corpo Bombeiro Militar, servidores do ITEP ou da própria Secretaria de Segurança da SESET. A ouvidoria não julga e não condena ninguém, mas ela recebe e encaminha para o âmbito competente, que no caso é a Corregedoria ou o Ministério Público na evidência de crime, para que seja feita a apuração devida e a responsabilização também devida a quem desvia a conduta na sua função de agente público. Né? E aí é um fato a deixar claro aqui. Onde houver a presença humana, há possibilidade de falha, há possibilidade de abuso, há possibilidade de desvio. É da nossa natureza. Né? Aqui nós não estamos fazendo a caça às bruxas, nem condenando ninguém, mas é fato. E aí a gente sempre tem muito claro que quando algo negativo acontece com a corporação, por exemplo, militar, ou com o corpo da Polícia Civil, a imagem negativa ela é muito mais forte do que a positiva. Né?
A gente nunca está respaldando o que de positivo acontece na segurança, mas é muito comum a gente respaldar o que de negativo acontece. Então a ouvidoria tem essa função de ser o canal com a população para receber essas denúncias, para também receber denúncias dos próprios agentes da segurança pública quando eles sofrem violações relacionadas ao seu exercício, ao exercício da sua função, ou de abuso da sua autoridade hierárquica, para que isso seja também encaminhado. E para os policiais, né, e aqui vocês têm uma articulação muito boa, isso já é reconhecido, eu já identifiquei, até porque o capitão Henrique, eu já trabalhei com ele na primeira gestão da ouvidoria, eu conheço bem o colega aqui da Polícia Civil. E quando a gente fala de direitos humanos, a situação é tão interessante que a gente não reconhece o policial militar como o primeiro agente de defesa de direitos humanos da população. Se nós pegarmos a Constituição, vai dizer que a segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos. E o policiamento ostensivo, que é feito pela Polícia Militar para garantir a integridade física e a integridade do patrimônio e as liberdades, é feito pelo policial militar. Ele está lá para garantir que sua liberdade de expressão seja garantida, sua liberdade de locomoção seja garantida, a sua integridade não seja violada. Mas nós vivemos numa sociedade com uma cultura tão contraditória que às vezes as pessoas têm a visão do policial como um agente simplesmente de repressão e agressivo e não garantia de direitos humanos. E, infelizmente, eu vou colocar aqui, muitos policiais se veem assim, eles não se veem como promotores de direitos humanos. E eles são o primeiro agente de direitos humanos que a Constituição fala. Porque quando houver violação da pessoa do patrimônio, é o policiamento ostensivo que é acionado. Então, nessa perspectiva de trabalharmos essa mudança de concepção, essa mudança de entendimento, nós estamos colocando, como foi colocado para vocês o material, e colocando na toda a rede, através aqui dos senhores do Legislativo e do Executivo, a nossa disponibilidade de estarmos aqui em outros momentos, nas escolas, nas comunidades, fazendo esse trabalho e divulgando, né, essa questão do papel da ouvidoria, da necessidade da articulação, da necessidade do conhecimento de direitos, para que a gente possa mudar essa realidade social que nos enfrentamos. Para encerrar, eu vou só lembrar aqui uma coisa. Nós temos um problema sério no país, né, que não é só a chegada da legislação, é a mudança da cultura, a nossa cultura, né, aquilo que nós absorvemos, né, na nossa formação e aquilo que nós somos bombardeados todo dia. Né? Todo dia nós somos bombardeados com produtos que não nos são interessantes, mas que nós absorvemos. Então essa mudança cultural ela é muito importante e ela só vai se dar mais concretamente com a educação. Educação, formação, discussão e participação da sociedade. Sem esses pontos, essas convergências, nós não mudaremos a nossa realidade. O caso Araceli é esse apontamento. Né? Vítima do que foi, de todas as atrocidades que foi, os agressores eram de família de classe média e eles não foram condenados. Né? A possibilidade que foi dada a eles de recurso, o crime, né, prescreveu e não houve a punição. Como foi bem colocado aqui acho que Giliardo colocou, o fato de um agente público, independente de ser policial ou não, né, ser absolvido por prática de abuso sexual, de violência sexual contra a sua neta. Hoje tem algo que é necessário ressaltar para que todos fiquemos cientes. Manter relações sexuais com adolescente abaixo de 14 anos é crime, é estupro de vulnerável. Com o consentimento dela, sem o consentimento, ela sendo virgem ou não. Graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo. Né? Manter relações, seja em que circunstância for, com adolescente abaixo de 14 anos, é crime. E isso precisa ser denunciado, e é necessário ter a persecução penal para que nós mudemos essa cultura que nós temos no país. Com isso eu me despeço, agradeço e parabenizo pela ação, pela articulação e faço o convite de novo a esse poder que trabalhe com sensibilidade e veja a questão orçamentária para este ano, para que essas ações possam ser fortalecidas e possam dar uma mudança na realidade local. Parabéns a todos vocês. Antes de passarmos aqui ao próximo orador, gostaria de agradecer a presença do senhor Jorge Luiz e queria abrir espaço para dois vereadores aqui, pediria que fossem rápidos, o vereador Luizinho, primeiro, e em segundo, o vereador Alexandre, que solicitou, para que também fizesse as suas considerações.
vereador Luiz Alves, em seguida, Presidente. caso deseje, o vereador Alexandre. Não, eu pedi só para ver a ordem do... Não vou falar, não. Ok. Fazer obrigado. algumas indagações, faço daqui mesmo. Ok. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de, posterior à palestra eu vou chamar de professora, da professora Ildete, que foi muito didática na sua palestra e que me deixou muito feliz com alguns assuntos que ela tratou. Então, quero primeiramente parabenizá-la, pela sua palestra. É sinal que eu vou chamar de você, porque você é jovem, você tem conhecimento, né, na área. E eu fiz algumas anotações. Primeiro, foi muito feliz quando você tocou nas prioridades. Que prioridades são essas? Como é que a gente pode ter as pessoas, Renato, sempre dizem assim, a criança é o futuro desse país. E eu vou de contramão, não é o futuro, é o presente. Como é que eu posso ter um futuro se eu não valorizo, se eu não trabalho, se eu não dou dignidade, se eu não faço com que esse presente seja um presente bom lá no futuro? Então, isso é uma contramão, você dizer que a criança é o futuro. A criança é o presente, ela precisa ter base, secretária. Se ela não tiver base, ela não vai chegar lá no futuro, fazer com que essas políticas, essas coisas sejam compreendidas por ela. Ela se forma um cidadão reflexivo, cidadão crítico, um cidadão que possa participar da sociedade. Primeiro, essas prioridades. Segundo, e é um questionamento que a gente faz, né? Que prioridades são essas? A educação, a saúde, o lazer, a segurança. N's. Depois, eu notei também políticas públicas. Eu me questiono muito e vou muito, isso me perturba muito com essas questões das políticas públicas nesse país. Eu até me pergunto, existe políticas públicas? Até existe algumas a nível de governo federal, mas a maioria que a gente vê são programas de governo. E aí esses programas de governo, eles são cortados, interrompidos. Alguém ganhou a eleição e esse programa que estava muitas vezes sendo bem desenvolvido, ele é cortado para que se possa criar o mesmo programa apenas com um slogan diferente. Então isso é triste a gente saber disso, a gente detectar isso. Isso é horrível, Cris. Porque a gente sabe que não há uma continuidade, que aí seria a continuidade da política pública. E terceiro, parabenizar a senhora. A senhora não fez crítica nenhuma quando tratou da escola. A escola é o lugar onde se tem a maior diversidade, em todos os sentidos. A escola não está preparada para lidar com essa diversidade econômica, política, social, religiosa, sexual, de sexo. Não está preparada. Eu digo a você, eu tenho 36 anos de professor. Não está preparada. A escola não está preparada. Outra coisa. A escola não está preparada e a escola não tem um feedback com a família. Tá? Esse feedback ele tem que ocorrer constantemente. Não é a escola chamar apenas para denunciar. É para a escola, porque dentro da própria escola, meu vice-prefeito, meu compadre Derg, existe a violência. Vocês sabem disso, é um local de violência. Então, essa diversidade me preocupa, Renato. Me preocupa porque a gente tem que estar preparado para lidar com essa diversidade, que muitas vezes as minorias não são respeitadas dentro da comunidade, dentro do espaço escolar. Isso é interessante. Não sei se vocês já perceberam isso. Muitas vezes, as minorias elas não são respeitadas dentro do próprio espaço escolar.
Tá? Então, isso é um fator. E uma questão agravante, quando vai se trabalhar, professora, a questão da sexualidade na escola, e aí eu conheço muito bem disso, existe uma contramão, às vezes, de famílias por questões religiosas que não aceitam que a escola faça esse trabalho. Então, precisa um desafio, é um tema que tem que ser muito trabalhado, porque, na realidade, a gente precisa formar uma proposta curricular, e essa proposta curricular, ela não pode ser feita de cima para baixo, ela tem que ter a participação da comunidade escolar e da família e da sociedade. Então, esse é o grande desafio, Berg, aí nos futuros governos, da gente poder fazer com que se tenha uma proposta curricular aonde ela vá amparar, ser elaborada de forma participativa, discutiva e que possa fazer com que exista esse intercâmbio, essa facilidade entre escola e sociedade. Mas eu quero parabenizar a senhora pela palestra. Muito obrigado. Agora ouviremos o vereador Alexandre, para que possamos dar continuidade, que a gente comunica aos palestrantes que a virtude do esvaziamento do plenário é o pessoal que mora na zona rural que tiveram que se ausentar. Agradeço a oportunidade, meu presidente, e cumprimento a todos que hoje fazem parte da nossa galeria, que vieram prestigiar a nossa sessão, a todos os convidados, palestrantes que vieram a brilhantar a nossa sessão solene, lamentando também, meu presidente, a falta da população, que hoje era para estar aqui em grande parte, porque esse tema, essa sessão solene, é muito importante para a sociedade goianiense. E parabenizar também o novo corpo de conselheiros tutelares, como bem disse a secretária, constituído de 5 mulheres, acho que cada uma mais competente do que a outra. Tive a liberdade essa semana de fazer uma visita a eles, não consegui falar com todas, mas a maioria estava lá, e fiz alguns questionamentos, vereador Chico, como nós podemos ser mais atuantes, vice-presidente Berg, poderíamos, nesses bares que hoje nossa cidade tem, de colocarmos placas com proibido de bebida alcoólica para menores de 18 anos, nesses motéis, que acho que nossa cidade tem 2, e lá colocar essas placas, porque assim, não resolve, mas intimida. E o poder fiscalizador, que é o Conselho Tutelar, acho que tem o direito e o dever de fazer isso. E disse também aos conselheiros que eles estão ocupando um cargo eletivo, são subordinados à prefeitura, mais diretamente à Secretaria de Assistência Social, mas eles são independentes. Eles têm o poder de tomar qualquer decisão, porque muitas vezes no interior, meu palestrante George, se passa a mão por cima de algumas pessoas por motivo político. E o que eu quis mostrar a ele, que o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar é um órgão independente e que eles desempenhem bem o trabalho dele, independente de qualquer instituição, prefeitura, governo do estado, qualquer um, que eles são independentes, eles são ali, eles foram eleitos por nós, cidadãos goianienses, para desempenhar esse papel. E assim, elogio e elogiei eles em todo canto. Acho que quase todas, se não me engano, são mães, têm a capacidade de lutar com crianças e estão desempenhando um belo papel. Enfim, para finalizar, parabenizo a secretaria por fazer essa sessão solene,
parabenizar o presidente Cal, que foi o autor que pediu, e agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, o vereador Jean, vice-presidente, para assumir a direção dos trabalhos, para que possamos fazer uso da palavra. Passamos a palavra ao presidente desta casa, vereador Cláudio José. Ocupará neste momento a tribuna desta casa o vereador e presidente da Câmara, Cláudio José Freire. Saúdo a mesa, em nome de todos os senhores vereadores. Saúdo ao nosso vice-prefeito Berg, a secretária Margarete. Saúdo ao senhor Giliardi Medeiros, ao capitão Henrique, que teve que se retirar, mas a gente também agradece a sua presença, ao senhor Renato Dias, representando aqui a Polícia Civil, na pessoa do Dr. Wellington, e a senhora Ildete, por fazer uma explanação aqui brilhante, com capacidade, com conhecimentos e, acima de tudo, qualificada. Agradecer a presença também aqui na nossa casa da senhora Daniele, presidente do Conselho, da sua vice-presidente Fátima, e também do nosso amigo Miguel, que tomei conhecimento há pouco de que está assumindo no lugar de uma conselheira que vai ganhar neném. Queria também, já sabendo da sua capacidade, já sabendo do seu conhecimento que tem com o Conselho, com certeza só irá somar e unificar o trabalho do Conselho Tutelar da cidade de Goianinha. Meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, os que nos assistem pela TV Câmara e aos que nos ouvem pela Rádio Web. É com imensa satisfação, e eu queria aqui, de minha autoria, o requerimento 027/2016, para tratarmos de um assunto, de uma dimensão que muita gente não imagina, dona Ildete, da dimensão que é falar das nossas crianças e dos adolescentes. E agradecer aos meus pares por terem aprovado por unanimidade este nosso requerimento, porque este é mais um trabalho, é mais uma sessão solene imposta nesta casa e atendida pelos meus pares, a quem eu quero agradecer e ficar solidário a todos eles. E ao povo de Goianinha, passar que aqui fomos antes sucedidos por pessoas que, com conhecimentos, com fundamentos nas leis que atende, que abrange as crianças e os adolescentes, dizer de que passou por aqui, por esta tribuna, pessoas que só veio somar, só veio cada vez mais mostrar para os que estão aqui e a sociedade goianiense, que ora nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Web e pela TV Câmara. E agradecer a todos que estão aqui. E é como sempre dizemos nesta casa, tudo que se fala aqui não fica entre essas paredes, ele se expande, porque hoje a gente tem, além de todos os meios de comunicação, um meio de comunicação que é de uma imensidão, que é as redes sociais. E para este povo goianiense, para as nossas crianças, eu queria mais uma vez passar a nossa satisfação, falando em nome do Poder Legislativo, falando também em nome do CREAS e do CRAS, em nome da Polícia Militar, em nome da Polícia Civil e em nome da Secretaria de Ação Social e, por que não dizer, em nome também do Poder Executivo, do povo de Goianinha em geral, que querem ver bem as nossas crianças,
que tenham um futuro melhor. E é para isto e por isto que estamos aqui, regendo as leis deste município, procurando fazer com que todas as coisas aconteçam nesta casa, para o bem-estar do nosso povo, para o crescimento e o desenvolvimento do nosso município e da nossa gente, e especificamente as nossas crianças, para que tenham realmente dias melhores, já que a nossa cidade, ela já tem um leque de programas que atendem as crianças. Nós temos a nossa casa de música, que atendem uma dimensão de crianças. Nós temos a Secretaria de Cultura deste município. Nós temos o atletismo, que o povo de Goianinha sabe, todas as tardes no Nazarenão, é uma aglomeração de crianças praticando esporte. Nós temos as categorias de base do município, que são regidas pela Secretaria de Esporte, pelos professores que compõem aquela secretaria e também a Secretaria de Educação do município. Nós temos também o futebol, que abrange e que dão um espaço para que as nossas crianças enveredem pelos caminhos do bem, pelos caminhos do progresso e do futuro. E é por isto e por tudo isto que eu sempre venho nesta tribuna e sempre virei até o final do nosso mandato para dizer que é fácil, muito fácil, de defender o nosso gestor público, o poder executivo, porque sempre abraça as ideias, que é para crescer, que é para desenvolver, que é para qualificar, que é para dar dignidade ao povo da nossa cidade. Queria, senhor presidente, agradecer a oportunidade e dizer que este poder executivo está aqui aberto para qualquer evento desta envergadura que venham qualificar o nosso povo, a nossa gente, e principalmente as crianças e os adolescentes da nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Convidamos o presidente, Carlos José, para assumir a direção dos trabalhos. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vice-prefeito Rutenberg Honório Lisboa, objetivando debater sobre este importante assunto do dia. Ocupará neste momento a tribuna o professor e excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal Rutenberg Lisboa. Bom dia a todos e a todas, ou melhor, boa tarde. Estamos no final do dia e começando uma excelente tarde. Quero saudar aqui toda a mesa, em nome da nossa querida secretária, amiga, Margarete. Saudar toda a Casa Legislativa, em nome do nosso amigo vereador Jean Buquerque. Saudar e parabenizar a senhora Ildete Mendes, como disse bem Luizinho, chamá-la também de professora pela dinâmica e didática da apresentação, muito bem informada. Saudar também o nosso amigo, sempre presente, quando sempre é convidado, nosso amigo George Luiz. Parabenizar também, eu estou chamando todo mundo de amigo, porque Giliardo é especial mesmo. Giliardo é um grande companheiro, um grande articulador, e também teve uma boa explanação. E Renato Dias, em nome dele, quero saudar toda a Polícia Militar, Polícia Civil, nosso queridíssimo capitão que teve que se ausentar, sempre presente, sempre participativo e, acima de tudo, sempre dando resultados. Parabéns, nosso querido amigo Renato Dias. E saudar todos que estão presentes aí no plenário, em nome da nossa amiga presidente do Conselho Tutelar, Daniele. Saudar também Ana Paula, representante do NUCA. Lamentar a ausência dos alunos do Moreira Brandão, dos professores que tiveram que se retirar devido à questão do horário, que eles usam transporte.
mas é com muita alegria que estamos aqui hoje na culminância de uma semana tão importante para nós, que estamos à frente do município. Semana cheia de ações, semana cheia de informações, de trabalho, buscando a conscientização de cada um de nós cidadãos sobre a importância da proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ressaltando também que nós que estamos à frente do município, fazemos sim esse trabalho durante todos os 365 dias de cada ano, ao longo desses 16 anos. Claro que acontece algumas coisas que é normal, para isso existe a rede de proteção. Ressalta aqui a importância da saúde através do NASF, a importância do CREAS e do CRAS, da ação social, e falar da educação, que é minha área, onde foi criada, Goianinha é a única cidade da região agreste, que foi criada uma casa multiprofissional para o atendimento com aluno em dificuldade de aprendizagem, e sempre que tem ou ausente, que se ausência da frequência da escola, então o assistente social vai em loco, visita, encaminha, e sempre é constatado algum problema de violência, na maioria das vezes. Então, sim, essa administração é preocupada, é participativa e combate a violência aos jovens, às crianças e adolescentes. Claro que durante todo o ano. E para isso, a gente disponibiliza o apoio integral às redes de proteção. Hoje, ressaltando aí o Conselho Tutelar, como o vereador mencionou, pelo suporte e pelo apoio que o município disponibiliza, com tanto destaque. Então, é com muita alegria que chegamos à culminância desse projeto e, com certeza, terá continuidade no mês de junho, de julho, assim, mantendo o cinema, que eu já tive a oportunidade de participar uma vez e parabenizo. Então, é com muita alegria que encerramos aqui, não a sessão solene, mas sim a minha fala. Eu agradeço pela oportunidade e estamos sempre à disposição no combate e resistência à violência contra os jovens, contra criança e adolescente. Então, meu muito obrigado e uma boa tarde. A gente agradece também a presença do nosso vice-prefeito e pelas palavras. E antes de passarmos às considerações finais, passar aqui a secretária, que ela esqueceu aqui de detalhar alguma coisa para a gente poder dar continuidade. Bom dia mais uma vez, quase boa tarde. Na verdade, não foi nenhum esquecimento, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma correção, né, que muitas vezes a gente acaba errando por falta de conhecimento ou por não prestar atenção em alguma coisa. Queria corrigir o nome. Graças a Deus, né, a gente conseguiu mudar nessa nossa gestão o nome da secretaria. Não é mais ação social que era vista como a secretaria de assistencialismo. Hoje nós somos assistência social, que de fato é uma política de direito, né? Para isso, os nossos programas sociais, né? Então, eu peço colaboração dos nossos nobres vereadores, dos demais, que comecem a chamar a Secretaria de Assistência Social e não mais de Ação Social, tá? Né? Que a gente está em busca dessas garantias e que a gente tem conseguido, graças a Deus, várias conquistas. Esqueci, de fato, também de agradecer e dizer que a gente tem um grupo de adolescentes bastante atuante no município, que é o grupo do NUCA, que também esteve presente em todos os eventos de mobilização a combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Dizer também que na assistência social nós também temos grupos de jovens, né, como bem Luizinho falou, com os programas federais, eles mudam as nomenclaturas de acordo com a necessidade dele. Então, hoje no município de Goianinha, por uma parte é muito bom, às vezes a gente até elogia determinados programas, achando que aquele programa é bom para o município, como é o caso do PET, que era Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, a gente tinha
noção que se tem um programa PET no município era importante para o município. Quanto mais criança tivesse no PET, melhor seria. E não é, né, Giliardi? Então, estou tendo a oportunidade de aprender cada mais em relação a isso. Hoje nós não temos mais o PET em Goiânia, significa dizer que nós conseguimos, de certa forma, erradicar com o trabalho infantil aqui do município. Né? Os casos que nós temos aqui no caso das feiras são pessoas de outras cidades, mas o número que nós temos hoje é bastante pequeno. Não temos também mais o ProJovem, né? Então, esses programas eles foram unificados e hoje nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, onde a gente conseguiu unificar crianças, adolescentes e idosos, fazendo com que o vínculo se fortaleça cada vez mais e que não exista a exclusão social, que jovens, adolescentes, crianças e idosos, eles possam conviver. Então, isso também é uma marca, é uma conquista na nossa gestão, né? Então, quem entende da política, que é o caso da nossa querida Ildete, sabe que os nossos avanços na área de assistência social, eles têm sido bastante relevantes. Né? Outra conquista nossa também, professora, quando a gente assumiu a gestão, o nosso índice do CRAS e CREAS era de 3. E nós subimos essa média ano passado para 9,5. Né? Esse ano nós já tivemos uma visita exatamente para comprovar isso. Então, para a gente é gratificante, para nós que fazemos parte da assistência social, mas isso não é um trabalho meu, é um trabalho em equipe, e eu agradeço demais a toda a equipe do CRAS, a toda a equipe do CREAS, do Serviço de Convivência, da sede, do IGD SUAS, do IGD Bolsa Família, que é o Bolsa Família e Cadastro Único, ao Conselho Tutelar também, de agradecer também à rede, que também é um dos pontos que quando a gente leva para fora, eles ficam bastante satisfeitos, que hoje nós também temos no município de Goiânia reuniões mensais, reunião de rede envolvendo saúde, educação, assistência social e polícia militar e civil. Então, isso também é uma marca que nós temos, que nós conseguimos. Né? Agradeço também a oportunidade de, pela primeira vez, Goiânia fazer parte da mesa diretora do colegiado de gestores municipais do RN. Então, são conquistas bastante relevantes para a gente. E a gente agradece. Próxima semana estou indo para Brasília também como delegada, fui eleita, para estar lá defendendo não só Goiânia, mas todo o Rio Grande do Norte, em busca de novas políticas, de novas conquistas para a área de assistente social. Então, finalizo mais uma vez agradecendo a todos vocês, a todos os vereadores, dizer que essa luta não é minha, não é sua, Cal, não é só dos vereadores, é de todos nós, e que a gente consiga cada vez mais se unirmos em relação a isso. Finalizo chamando a dona Ildete para entregar uma camisa, né, simbólica para levar de recordação do nosso município. E obrigada. Esta presidência, em nome da casa, em nome de todos os senhores vereadores, agradece mais uma vez a presença de todos e de todas. Que agradecemos, em nome desta casa, a oportunidade de debatermos o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Agradecendo a presença de todos, de todas as autoridades aqui presentes ou representadas, do povo em geral, que tem prestigiado os trabalhos legislativos. Nada mais havendo a ser debatido, declaremos encerrada a presente sessão solene, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2 do mês de junho do ano em curso, no horário regimental, já que próxima semana, quinta-feira, é feriado, e a gente, antes de os vereadores Alexandre e Henrique chegar, a gente já tinha sentado com os vereadores. A próxima semana não haverá sessão, só dia 2 de junho, ok? Porque a próxima quinta-feira é o feriado Corpus Christi. Então, a secretária convida a todos.